Leva, vai ser muito especial. E o tema que eu separei para a gente falar hoje é coragem e seguir. Eh, por que coragem e seguir? Isso ficou martelando muito na minha cabeça hoje, porque o coragem em seguir, ele não é necessariamente só quando acontece uma situação muito grave que demanda um grande enfrentamento. O coragem em seguir, ele pode estar ligado a coisas do dia a dia. Então, desde as situações mais do dia a dia, desde situações mais complexas. Então, no caso, quando é situações mais complexas, a gente vai falar de uma partida inesperada de alguém, a gente vai falar de uma mudança brusca, né? Ou quando acontece algum desastre, e a gente viu alguns desastres acontecerem, né, com mais frequência ao mesmo tempo, como guerras, enchentes, né, como a do Rio Grande do Sul, rompimento de barragem em Brumadinho, a pandemia, deslizamentos, né, epidemias. Então, para isso tem que ter muita coragem e seguir, né, são esses enfrentamentos que vão demandar tempo de reorganização mental, reorganização emocional, reorganização material, reorganização da estrutural da vida como um todo. E com o aumento da população, com a globalização, com, as construções, porque muitos dos desastres que vão acontecendo ultimamente, são devido a construções de moradias, né, habitação, a expansão do urbanismo em terras que são mais de natureza. E isso se dá de uma forma tão rápida, tão abrupta, que na hora de mexer em tubulações, de passar por rios, e tantas outras coisas, né, da natureza, relevo, montanhas, isso é feito de uma forma muito rápida, sem muitas das vezes um estudo que precisa. E quando isso acontece, a natureza ela vem. Então assim, tem estudos que apontam que muitas dessas enchentes poderiam ter sido evitadas ou minimizadas se as construções tivessem sido mais estratégicas e respeitando mais a natureza e a biodiversidade. E que sentido? Como, por exemplo, os túneis de esgoto. Muitos deles são muito retos, e quando na verdade deveria ter sido imitado nesse curso de tubulações, por exemplo, o fluxo dos rios, o contorno. Para quê? Para quebrar a força da água. Se você tem, tubulações muito retas, quando a água vem, ela vai na sua mesma pressão, porque não tem nada que impeça ela do fluxo. Mas se elas tivessem sido, feitas, organizadas de acordo com um desvio, um zigue-zague, por exemplo, isso ia tratar de ir quebrando a força da água. Então, isso, por exemplo, ia fazer com que, não teria uma enchente muito forte, enfim, diversas coisas, como por exemplo, hoje em dia se fala de túneis de águas, tem cidades que criam, do mesmo jeito que a gente faz o metrô, elas criam um reservatório que fica vazio, né, debaixo do solo, que aí quando tem esse momento de enchente, em vez da água sobrar embaixo do asfalto, e por isso eu começar a subir, emergir água, esses túneis, esses dutos muito grandes, que armazenam bilhões de litros, a água vai sendo escoada para eles. E aí vai ter um tempo para essa água ir embora e não precisar encher as ruas, invadir casas. Enfim, então esse passeio todo é para dizer que vai ter momentos que a gente vai precisar ter coragem de seguir,
para situações mais catastróficas, traumáticas, de grande, apelo emocional, de grande impacto na nossa vida. Só que no meio disso tudo, a gente tem situações que acontecem no nosso dia a dia. E essas porradas que tomamos no nosso dia a dia, são as porradas que muitas das vezes, em demasia e ao longo do tempo, elas vão trazer pra gente muitos machucados, traços. Ao longo do tempo, trabalhando com a terapia e estudando, e também com o tempo de atendimento, eu pude perceber que muitas das coisas que trazemos, né, muitas coisas que as pessoas trazem ao longo dos seus 50 anos, 40, 30, enfim, eh, às vezes se deu por causa de uma frase que escutou na sua infância, na sua adolescência. Às vezes foi uma forma que um não foi dito, ou que uma humilhação aconteceu, ou realmente quando alguém te diminuiu. Às vezes uma frase, ou um hábito, ou um costume causou um impacto tão grande lá no seu interno, no inconsciente, que muitas das vezes a pessoa não lembra, mas aquilo vai conduzindo ela durante a vida e fazendo com que ela vá lidando de forma desastrosa, impulsiva e se automutilando, que foi acontecendo uma sucessão de coisas, no qual a machucaram, a limitaram, acorrentaram e só agora, só então, a pessoa pôde conseguir se reinventar, se refazer. E por que que eu sei disso? Porque muitas das vezes, no consultório, através de uma sessão de terapia ou de uma troca, quando eu pergunto à pessoa ou falo sobre alguma coisa que ela está querendo mudar, ela lembra de um episódio simples e curto, que alguém disse alguma coisa. E isso foi a origem de ter desencadeado aquela sucessão de coisas, que hoje fez com que a pessoa chegasse num basta e foi procurar uma ajuda. Então, assim, é importante que a gente saiba que o pesado, ele machuca, mas que aqueles petelecos, um atrás do outro, eles também machucam demais. Então é muito importante que a gente olhe para esses pontos que acontecem no nosso dia a dia, que a gente consiga lidar com eles, que a gente dialogue com eles. Não é uma obrigatoriedade você conseguir lidar bem com tudo, passar por cima de tudo, ser um diplomata. Mas se você passou por uma situação que foi difícil para você, e você teve que discutir, teve uma fala mais acalorada, não deixe isso passar batido não. Depois você conversa com isso dentro de você, você se dialoga com você mesmo. Procure saber alguma resposta, alguma coisa que pode ser feito com você mesmo. Ressignifica isso e não acumula. Então, coragem em seguir de hoje que eu falo é sobre as coisas do dia a dia no qual precisamos conseguir lidar, aprender a lidar. E muitas das vezes estamos tão machucados, ou não esperamos, ou dependendo de quem diga aquela frase pra gente, aquilo pode ser destruidor, desolador, e aquilo derrubar você. Então, muitas pessoas estão nesse momento de sensibilidade. E outra coisa que é muito importante, quando a pessoa ela tá com um tempo de terapia, que ela vai seguindo dia após dia, ao longo do tempo, meses e anos, isso vai ter um impacto muito menor para ela, porque
quem faz terapia, quem faz um acompanhamento, igual nós estamos aqui, por exemplo, nesse grupo, quem faz terapia individual, quem está com seu psicólogo, quem faz reiki com frequência, vai ter um pouco mais, né, de inteligência emocional. Então vai conseguir lidar melhor com as situações adversas na sua vida. Agora, para quem não está acostumado a fazer esse diálogo interno consigo mesmo, isso pode dar um choque tão grande, de tanto impacto, que para depois conseguir lidar vai ser bem difícil mesmo. Então é importante que a gente consiga fazer essa travessia, fazer esse diálogo, conseguir cuidar um pouco mais de si, tá. Então, é no dia a dia, é no dia a dia que estão as armadilhas da nossa vida, é no dia a dia que a gente consegue aprender a lidar com situações pequenas, para conseguir lidar melhor ainda com situações grandes. Então é um processo de vida. Uma coisa importante, não se cobrem quanto a saber lidar com tudo, ser diplomata, saber a resposta de todas as coisas. A gente vai aprendendo a fazer isso ao longo do tempo, ao longo da vida e ao longo também do nosso esforço. Porque se a gente se esforça, se a gente batalha, se a gente corre atrás para ficar bem, é diferente. Domingo agora eu fiz um encontro e foi muito bonito, a gente trabalhou muito a energia do empoderamento e da cura, e pude ver pessoas saindo de longe, né, saindo de longe para poder se cuidar, para poder ter esse momento. Então isso é esforço, pessoas querendo ficar bem, querendo se transformar, querendo mudar sua vida, querendo mudar sua história. Isso é bem bacana, querendo mudar a sua história. E isso é muito importante. Quem está querendo mudar a sua própria história. Então, quem quer mudar a sua história, quem quer ressignificar ela, colorir mais a sua própria vida, vai se esforçar para isso. Vai estar aqui, vai estar ali, vai estar reafirmando diariamente compromisso consigo mesmo. E é através disso que a gente consegue, através desse movimento, que a gente consegue ter uma vida melhor pra gente. Que a gente consegue ser melhor pra gente mesmo. Algumas vezes algumas pessoas podem se perguntar: "Nossa, por que que fulano tá se cuidando, mas ainda tá assim? Por que que fulano faz tanta terapia?" Cada um sabe do seu processo, cada um sabe da onde seu calo aperta, cada um tem o seu tempo, cada um tem seu momento. Então é preciso que a gente também respeita o movimento que o outro tá fazendo. E no meio disso tudo, gente, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês muito importante: a dor que você sente, a ferida que fizeram com você, não é justificativa para você ser ríspido com as pessoas, para você não ser afetuoso com as pessoas, para você ser mal educado com as pessoas. Independente da ferida que a gente carrega aqui e aqui,
A gente não precisa usar isso como escudo contra ninguém. Então, abrace as pessoas, seja doce com as pessoas. Você não precisa ser otária com as pessoas. Otária no sentido de deixar todo mundo fazer você de gato-sapato, de tapete pra te pisar, não é isso. Eu passei muitas dores, e às vezes passo sim, feridas na alma. Conheço pessoas que também passaram muitas adversidades, mas temos que manter a nossa capacidade de ser doce, de ser cordial, de ser educado. Eu passei coisas suficientemente para poder ser frio com todo mundo, porque as minhas feridas maiores foram de pessoas muito próximas, pessoas que eu confiei totalmente. Só que o que que a gente faz? A gente ressignifica isso e vai tentando mudar esse padrão de comportamento e vai atraindo pessoas diferentes para a nossa vida. E vamos poder ter sim pessoas que a gente possa confiar, pessoas que a gente possa sim, ter contato. Mas independente de qualquer coisa, do que a gente carrega, que assim, se você carrega feridas de pessoas que passaram pela sua vida, fizeram com você, qual é a justificativa para você ser ríspido, não ser educado ou não ser amável com as pessoas que você está conhecendo agora? Se essas pessoas que você está conhecendo agora não fizeram nada com você, então você está fazendo novas amizades, conhecendo novas pessoas, seja cordial, seja amável, seja doce, não seja boba, mas tenha educação, dê sorriso. A melhor arma que a gente tem é o nosso sorriso. Quando a gente sorri, quando a gente é delicado, a gente exala boas maneiras, simpatia, educação. Quando a gente sorri, quando a gente sabe falar com o outro que está do nosso lado. A gente não precisa dar farinha em ninguém. A gente pode tratar o outro com educação. Só assim a gente vai criando novos ciclos, novos laços e vamos abrindo novas portas. Quanto mais amargura a gente levar para frente, mais a nossa vida vai ser amargurada. A amargura, ela tem que ficar para trás. Todo esse fel, você tem que deixar para trás. Leva o doce para frente. Mel, o açúcar, canela, o cravo, o que for. Mas leva para frente só o que for bom. O que não foi bom, deixa para trás. Não é porque foram ríspido com você, te rejeitaram, que todo mundo vai te rejeitar. Sempre tem pessoas dispostas a nos amar, independente das nossas características. Vocês podem ver, porque pessoas famosas têm pessoas que são opostas umas a outras, elas são amadas. Do mesmo jeito que o Papa Francisco foi amado, que foi seguido, tido como exemplo, tem outros líderes que são opostos ao Papa Francisco, mas que são amados, queridos, idolatrados. Então todos vão ter o seu rebanho. Sempre vai ter alguém disposto a te amar e te aceitar do jeito que você é.
Agora, se você levar as feridas das suas antigas rejeições para frente, vai ser difícil mudar o cenário. Às vezes nossa vida só não muda porque a gente não permite que ela mude. Porque para sua vida mudar, você também tem que mudar. Você tem que mudar junto com a sua vida. Você tem que seguir o padrão e a energia da vida que você gostaria de ter. Então, se as suas conexões antigas foram frias, mórbidas, toscas, então não continue agindo como uma pessoa que só tem relações mórbidas, toscas, frias. Se comporte de uma forma diferente e exale coisas diferentes, proporcionais a alguém que vai ter uma nova jornada. Então, vamos amadurecendo, vamos seguindo. Bem, agora vamos nos preparando para a nossa meditação. Vai ser uma meditação bem profunda. Então vai pegando sua água, vai sentando no lugar confortável para você. E agora a gente vai seguir fazendo nossa meditação. Então fechando os nossos olhos, inspirando profundamente, puxando e soltando o ar. Puxando pelo nariz, soltando pelo nariz, soltando pelo nariz. Isso, puxando e soltando. E agora a sua respiração vai ficando confortável. Agora a sua respiração vai ficando confortável e proporcional à sua respiração de agora. Então vamos lá, respirando profundamente, puxando e soltando o ar. Quem está chegando agora, fique numa posição confortável, num cantinho confortável. Se der, pode colocar um copo com água do seu lado. Se não, tá tudo bem também. Fique num espaçozinho confortável. Não precisa olhar para a câmera do celular. Coloca só o celular do lado, feche os olhos e fique só ouvindo a minha voz e seguindo os comandos que eu vou orientando. Então, continuando respirando profundamente, suavemente. Conforme você vai respirando, seu corpo entende que você está nesse processo de relaxamento ou relaxação, como meu mestre falava. Seu corpo vai entendendo que você está nesse processo. Então, seu pescoço, ele já começa a relaxar, as suas vistas, seus ombros, eles começam a ficar bem relaxados, as suas pernas. Não precisa mais contrair nenhuma região do seu corpo. É só permitir que seu corpo relaxe profundamente, que seu corpo fique bem, puxando e soltando ar, puxando e soltando ar, puxando e soltando ar.
Agora que você está bem relaxada, você começa a visualizar, mentalizar uma luz branca. Essa luz branca vai trazendo clareza, vai trazendo calma, vem trazendo luz, espiritualidade, vem acalentando os nossos corações. Nesse exato momento, eu quero que, ao ver a luz branca, você se imagine sentado numa cama, ou num gramado, ou numa maca, e se veja deitando sobre ela, deitando suas costas nessa grama, ou nessa maca, ou nessa cama, vai deitando as suas costas, toda a sua coluna, até chegar à sua cabeça. Então você está deitada, você está com as mãos paralelas ao seu corpo, e agora você começa a ser cuidada. Vem chegando uma moça com uma roupinha de hospital. Ela está com algodão nas mãos e ela vai umedecendo esse algodão e passando por todo o seu corpo, passando nos seus ombros, braços direito, no seu rosto, vai passando no seu coração, sua garganta, na sua barriga, em todo o seu corpo. Ela está preparando o seu corpo com algo, com água e algodão, para você poder absorver toda a cura que está sendo destinada a você. E isso. Agora, nesse momento, aparece uma indígena conhecedora de ervas e ela está com algumas folhas nas mãos, nas duas mãos. Começa a passar essas folhas verdes pelo seu corpo. A outra, vamos dizer, enfermeira, passou preparando o seu corpo e agora essa indígena ou cabocla, ela vai passando as ervas no seu corpo. E não é somente passar as ervas no seu corpo, que esse passar de ervas está curando a nível espiritual, a nível físico, afastando doenças, afastando infortúnios, afastando dores, desesperos, vai afastando tudo o que não é bom. Tudo vai sendo afastado. Tudo vai sendo afastado. Tudo vai saindo do seu corpo. E o seu corpo vai ficando bem leve. Que isso foi um bate-folha.
Agora chega mais um ser de luz com um prato e uma sopa. Tem muitos legumes, verduras, tá bem nutritivo, tem um monte de coisa aí dentro que faz bem. E aí você vai bebendo essa sopa, esse ser de luz vai colocando na sua boca, e isso vai curando o seu corpo por dentro. Aquele resquício de anemia, de deficiência de ferro, de vitamina D, de B12, de biotina, de vitamina E, tudo isso vai sendo curado por esse alimento. Esse alimento vai restaurando o seu sistema digestivo, vai nutrindo suas células, nutrindo seu pulmão, sua garganta. Olha que bonito, que bacana. Agora, nesse momento, chega uma pessoa de luz, um espírito oriental. Ele começa a mexer no seu corpo, nas suas articulações, vai instalando tudo, colocando tudo no devido lugar. Pescoço, a coluna, joelho, quadril. Ele vai cuidando de tudo, para tudo ficar bem, para tudo ficar em paz. Agora, você vai entrar numa câmara, como se fosse de ressonância, sendo que não é radiação que você vai receber luzes de cura. Pode ser luz violeta, luz verde, luz azul, luz rosa, vai depender da tua necessidade. E agora você está nessa câmara de cura, recebendo essa luz. Muita luz, muita luz, muita luz. Respirando profundamente. Agora você vai saindo dessa câmara de cura, de luz. Agora você vai ficando em pé, vai alongando o seu corpo, você vai visualizando que o seu corpo ele está retornando, está ficando bem.
Isso, respirando profundamente, sentindo seu corpo reenergizado, reorganizado. Seu corpo está saudável, nutrido, em paz. Nesse momento, seu coração começa a sentir um alívio, que aquela pressa, aquilo que apertava antes, já não aperta mais. Você já está melhor do que quando começamos, do que quando entrou aqui. E vai dando um alívio. Aquilo que você não sabia como resolver, agora já sabe. Agora você está mais doce para poder lidar com as pessoas, com as coisas. Você vai visualizando agora uma luz amarela, muito forte, conectando com o chão, com a terra, com o solo. Você vai aterrando, aterrando, aterrando. Você vai ter uma noite de sono bonita, leve, tranquila. Amanhã o seu dia vai ser bom. Você vai ter o restante da semana de muita paz e tranquilidade pela frente. Isso. Agora devagar, pode abrir os olhos, respirar fundo, retornar, retornando. Pode tomar sua água. Agora, nesse momento, eu vou abrir para que cada um possa falar um pouquinho de como se sentiu, se tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma experiência. Agora é o momento. Eu vou encerrando aqui a gravação.